Então, assim, não vai ter como fugir, né? Produtividade, né, cara? Você não vai ter como fugir, você vai ter que usar eventualmente, mas é aquilo, pra quem já sabe programar, não vai fazer tanta diferença assim, porque meio que você já sabe fazer as coisas. Talvez você esqueça alguma coisa com o tempo, se você não botar muito em prática e tal, mas se você usar dessa forma que eu meio que eu tô falando ali, se é isso que a tua empresa quer, que você vai ficar fazendo PR, né? Você vai ficar fazendo. Ele vai fazer a PR lá, você vai fazer o review e tal. Então você vai estar sempre lendo o código e tal. Você não vai esquecer as coisas. O que eu acho perigoso é pra galera que tá começando, né? Você imagina um cara que não tem experiência ainda. Primeiro, será que a empresa vai querer contratar esse cara? Essa é uma dúvida que eu tenho no futuro próximo, né? Porque, tipo, o cara não tem experiência. Se ele for fazer um prompt para IA, provavelmente esse prompt vai sair errado ou não vai sair tão bom quanto você, por exemplo, que é o que tem um nível maior de conhecimento sobre as coisas. Sobre como programar e tal. Ele não vai conseguir dar tantos detalhes. Se ele for fazer um review de código, ele não vai conseguir ser tão criterioso. Então eu fico com receio disso, sabe? Se a gente vai ter problema para júnior no futuro ser contratado, porque vai estar todo mundo querendo que ele use IA e ele não sabe o básico ainda, e como é que ele vai usar IA, sabe? E por outro lado também, se a galera não vai entrar nessa onda cedo demais de ficar usando IA para tudo e não vai aprender, né? Porque também pode ser o caso, tipo, tem vaga, mas os caras estão muito ruins, porque eles estão usando IA para tudo e não estão aprendendo o básico de programação. Então, sei lá, eu fico com essas neuras aí de vez em quando. Ele falou que ele gosta de usar IA para validar o código dele. Eu também faço isso às vezes. Tem código que às vezes eu mando validar, eu falo, pô, o que se faria de melhoria aqui nesse trecho de código, sabe? Pra eu ter uma ideia. Como se fosse realmente alguém fazendo review, né? Então eu acho interessante também. Então, acho que a gente vai ter esses problemas no futuro aí, mas vamos ver, né? Deixa evoluir, vamos ver o que acontece. E tem um outro ponto também que hoje em dia tá muito barato, né? Então, por exemplo, você pega um codex ou alguma coisa do tipo, que vai gerar código para você nesse estilo que você tá falando. E o que acontece? É relativamente barato, né? Se você comparar, por exemplo, você pegar lá daquela... O codex eu não lembro quanto é que tá, acho que tá 400 e pouco, 500 e poucos reais por mês, sei lá, uma conta lá mais premium ali, vai te dar mais acesso, né? Se eu não me engano, deve estar por isso hoje em dia. Vou nessa faixa. Quer dizer, se você for contratar um júnior ou um pleno que vai gerar aquele código, ele não vai conseguir gerar na mesma velocidade e ele vai custar mais caro. Então, eu acho que o que vai acontecer, as empresas, por enquanto, elas vão pegar essa galera mais pleno para sênior e vai botar ela para usar IA para aumentar a produtividade. Então, é como se eu tivesse um dev só que ele escreve código por 4 ou 5, sabe? Então, isso eu acho que vai acabar acontecendo muito. Só que o meu receio aí, tem um outro receio que eu tenho é o seguinte: a gente tá com tudo muito subsidiado ainda, né? Então, se você for ver, por exemplo, o OpenAI, é um monte de investidor botando dinheiro à torta e direito. E aí, quando você vai fazer as contas, por mais que eles falem que se pague, né? É só você parar pra pensar, pô. Os modelos que a gente tem atualmente aí, que são os modelos de open source que você tem, tipo um Llama, coisa do tipo, o Gemma e tal. Para você rodar numa placa de vídeo, por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo aqui que é uma 3090, uma RTX 3090, ela tem 24 GB de vídeo. E eu já não consigo rodar modelos que sejam assim, realmente bons, sabe? Que se equiparem ao ChatGPT, ou que se equiparem ao Grok, ou algum outro tipo, um Gemini, alguma coisa do tipo, sabe? Porque esses modelos são descomunalmente grandes, entendeu? Aí você vai precisar de uma H200, H100 ou várias delas lá, que vai ter... Cada placa dessa tem lá quase, ou acho que agora já tá até passando de 100 GB de memória cada uma. Né? Então, quer dizer, o custo disso, se você parar pra pensar, qual que é o custo para você rodar um modelo desse, ele é bem caro, né? Então, não sei, tudo bem que tem economia de escala aí, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que esses valores que estão sendo praticados hoje no mercado aí pra você pegar uma assinatura de uma IA dessas qualquer, eles estão muito abaixo de tabela, sabe? Muito abaixo do que está sendo gasto de verdade, porque eles estão querendo estimular a galera a usar, sabe? Então, não sei, que é o que o pessoal fala também um pouco da bolha da IA e tal. Então, não sei se quando esse custo chegar no custo real pra gente, se isso ainda vai ser vantajoso. Vamos ver, né? O Thiago falou um ponto importante ali, ó. IA é treinada com código ruim, com o tempo, saber corrigir código gerado pela IA vai ser um diferencial, sem dúvida, cara. Porque é aquilo, né? A IA, ela precisa ter coisa. Ela não é igual a gente, assim, né? Tipo assim, você fala que a IA é inteligente, mas ela não é inteligente igual um ser humano, né?
Então ela precisa ser treinada com algo e muito treinada. Então quer dizer, não é igual o Elcio outro dia aqui da Vise, né? Que é a empresa que eu trabalho. Ele fez uma live falando um pouco sobre IA lá no canal acho que é o Vise Programadores, né? O Programadores Vise, não lembro agora. Depois pesquisa aí, é um canal muito bom também, tem muito código e tal. De vez em quando eu faço vídeos pra lá. E ele tava falando justamente desse ponto, né? Tipo assim, você pega uma criança e você mostra uma foto de um animal pra ela, uma, duas fotos que sejam, e aonde ela vê aquele animal depois, ela vai apontar e vai falar, não, esse é aquele animal. Tá? Ela vai conseguir diferenciar, mesmo que sejam animais próximos, só dela ver ali, o cérebro funciona de uma forma incrível, né? Então ela vai conseguir diferenciar aquele animal um do outro. Uma IA, para ela fazer isso, ela precisa de centenas de milhares de fotos daquele animal para ela aprender todos os padrões e conseguir diferenciar o que é um cachorro, o que é um gato e tal. Entendeu? Então, para você criar uma IA que gera código, você precisa ter muito código gerado já, de qualidade, para que a IA treinar em cima disso, saber gerar código a partir daí, né? E aí, talvez, no futuro, a gente tenha um problema que seja... Pô, você tem um monte de dev, aí eu tô extrapolando completamente, né? Mas imagina, você tem um monte de dev que escreve código só usando IA, e você tem uma parcela muito pequenininha de gente que escreve realmente código de verdade na mão, né? Que não tá usando IA. E aí você para e pensa, como é que eu vou treinar a IA para ficar melhor ainda se eu não tenho gente escrevendo código para ela se basear e ficar melhor, sabe? Sei lá, talvez isso seja um gargalo. O volume de dados que elas precisam para ser treinadas, sabe? Aí sim, o Cloud Max 20, que é o maior plano possível, custa 1k mês. Então. Que é o preço de um estagiário, isso aí, entendeu? Só que hoje em dia ele entrega muito mais que um estagiário, né? Então, quer dizer, vale super a pena, mas eu não sei quando esse preço vier à tona realmente, se ele vai continuar custando só 1k mês. Né? Principalmente no Brasil, né? Porque a gente tem vários problemas aí que eu não preciso nem citar, né? Com relação a comprar coisas. E também acho que o preço vai escalar absurdamente. Pode crer, cara. Só você tentar pegar Tenta rodar um modelo desse qualquer, vamos dizer, você não tem a placa de vídeo. Tenta pegar um cloud qualquer aí, uma VPS da vida que tem a placa de rede. Você vai ver qual que é o preço do negócio. E ainda vai ser uma placa de rede michuruca lá, que talvez você nem vai conseguir rodar um modelo nem próximo do que você tá pagando lá, esses R$1.000, sabe? Sei lá. Aí o Thiago falando que vai precisar de um servidor on-premise para rodar localmente. Esse é um outro problema, né? Porque você para e pensa. A gente até desviou do código aqui, mas tá interessante a conversa. Você para e pensa. Deixa eu beber uma água, peraí. Hoje essa galera tá dependendo simplesmente de um monte de empresas, que a grande maioria delas são startups, né? Então você pensa, a OpenAI, a Cloud, todas elas são basicamente startups, né? Então o que acontece daqui a pouco estoura a bolha, igual todo mundo tá falando que tem a bolha da IA e tal. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas imagina que estoura a bolha, acaba os investimentos, igual aconteceu com a bolha do .com ou outras coisas do tipo, e o dinheiro cessa, sabe? Ou o mundo entra em crise, seja lá o que for que aconteça, não precisa necessariamente ser um estouro de bolha, mas acaba o investimento. O que vai acontecer? Aí tu imagina, tem empresas inteiras sendo criadas baseadas no ChatGPT. Você tem um monte de sites aí sendo lançado e faturando milhões por mês, tá basicamente baseado no ChatGPT. E aí daqui a pouco você pode ter o cenário em que simplesmente a OpenAI faliu, e aí como é que você roda as tuas coisas, sabe? Sei lá, e você vai ter que pular para uma outra que de repente vai ter um preço totalmente diferente ou não vai entregar o mesmo resultado, vai te dar uma dor de cabeça gigante. Então, acho que essa é uma preocupação. Se eu fosse usar internamente hoje para algo que é de risco, por exemplo, sei lá, é o carro-chefe da minha empresa, um produto ou um serviço-chefe da minha empresa. Não sei se eu usaria o ChatGPT, sabe? Ou se eu fosse usar, eu usaria de uma forma bem consciente, para que ficasse fácil de explugar ele e plugar outra a qualquer momento, sabe? Não me amarraria a ele, não criaria o vendor lock-in, né? O famoso vendor lock-in, né? Eu faria de uma forma que fosse fácil, já deixaria meio que pré-testado outros modelos, alguma coisa assim, para desconectar. E se fosse algo que tomasse escala e ficasse grande mesmo, eu pegaria algum modelo open source, rodaria por conta própria lá e botaria para funcionar, entendeu? Para evitar justamente esses problemas aí. Aí o Leão falou... Calma aí, tô mexendo no mouse errado. Para isso de cobrar barato é o clássico golpe da startup, para ganhar mercado. Depois que for comum, eles aumentam o preço. Exatamente, cara. Sempre acontece, né? Só que o pessoal parece que é bobo, né? Ninguém enxerga esse tipo de coisa. Na verdade, enquanto você puder tomar vantagem disso, né? Igual agora, pô, você tem uma empresa, tá desenvolvendo software, e você puder usar o negócio mais barato por um tempo para você agilizar seu trabalho, pô, ótimo. Só que o que você não pode deixar acontecer é você ficar dependente do negócio, que é depois que ele subir de preço, ele se quebra, né? Esse cuidado tem que ser tomado, né?
Que tal? Fez Uber, blá blá blá. O quê? Uber, Netflix, Prime. Fazer igual o PewDiePie, né? Que montou um PC de 20k hospedado. É isso aí, cara. Então, é isso aí interessante. Inclusive, se você estiver estudando sobre IA, cara, é muito interessante. Você compra uma placa. Hoje em dia, essas 3090 igual eu tenho aqui, ela não tá mais tão cara assim. Ela ainda é bem cara, né? No Brasil, tudo é caro de hardware, né? Mas ela não tá mais tão cara. Ela já te deixa rodar vários modelos interessantes. Eu rodo aqui em casa, por exemplo, modelos que geram imagem muito bom. Tipo o Z-Index Turbo lá, que ele gera imagens muito top. Tem modelos, vários modelos aí open source de geração de texto, né? Do GPT, estilo GPT, né? Que usam GPT por trás, não da OpenAI necessariamente. Tem os da OpenAI também. Então você consegue rodar nela. Dá para fazer bastante coisa. Se for uma tarefa muito complexa, aí você vai precisar de modelos maiores. Aí já fica difícil você rodar numa 3090 simples. Mas também dá. E hoje em dia a maioria dos modelos ele consegue fazer... como é que fala? Eles conseguem tirar um pouco da carga. Eu esqueci o termo que usa. Mas, por exemplo, se você tem uma placa de vídeo que tem, igual a minha aqui, tem 24 GB de memória, para você carregar o seu modelo, às vezes ele vai precisar de 60 GB. Se tiver RAM suficiente, ele consegue deixar só a parte ativa do que ele está usando do modelo em memória de vídeo e o resto em memória RAM. É isso, óbvio, deixa mais lenta a geração de texto, ou o que quer que o modelo esteja fazendo, mas ele consegue trabalhar ali, né? E se você tiver, tipo, sei lá, uma máquina com DDR5, um processador bom, ainda assim vai ser bem rápido, sabe? Então, às vezes, vale a pena. Inclusive, se você estiver querendo aprender, vale muito a pena. Porque você vai fazer muita coisa bacana aí com os modelos locais que você não vai fazer com uma API lá do OpenAI, sabe? Eu acho que hoje em dia é bem tranquilo de fazer isso de plug and play. Sim. Uma vantagem é que essas APIs ficaram meio que padronizadas, baseadas na OpenAI, né? Então, nesse ponto entre aspas, a vantagem. Só que ainda você tem diferenças, né? Tipo, a OpenAI tem coisas que ela faz que é difícil você achar outro modelo que faz, assim, com a mesma, digamos, com o mesmo profissionalismo, vamos colocar assim, sabe? Tão bem quanto. Então, nesse cenário é bom. Às vezes você tem que adaptar muito o prompt para que a outra faça igual a OpenAI faz, ou vice-versa, né? Quando você tá usando alguma outra. Então, sei lá, é bom pensar nisso. Se você estiver fazendo aí um produto que dependa desse tipo de coisa, é bom pensar nisso aí antes, sabe? Pra você não ficar preso no futuro, né? O seu link não veio não, cara. Acho que eu bloqueei aí, porque teve em algum momento aí, algum vídeo meu que o pessoal tava fazendo spam. Se eu não me engano, tem tempo isso. Eu acho que eu bloqueei envio de link. Eu acho que ele serve pra aqui pro chat também. Foi mal. Mas o pessoal abusa, né? E não dá pra deixar, cara, infelizmente. Boa, a ferramenta Limit, né? Tá falando ali que mostra quais modelos você consegue rodar no seu PC. Bacana. Com quantização e tal. Então tem que fazer um upgrade aí nessa GPU, cara. Faz toda a diferença. A 3090 ela já é considerada velha, né? Mas, cara, ela roda perfeitamente um monte de coisa. Só que a minha máquina é muito velha. Se você olhar na descrição da live aí, você vai ver a configuração da minha máquina. Então, quer dizer, se a minha máquina eu consigo rodar, subir modelos aqui com Olhama, ou até modelos com Python puro ali, e rodar ele, cara, qualquer máquina roda. Só você ter uma placa de vídeo mais ou menos, você roda, sabe?